Shalom, queridas e lindas mulheres do meu Brasil. Hoje tá meio friozinho aqui, tá gostoso o clima, deu uma chuva gostosa, acalmou a poeira. Como está você, querida mulher? Hoje eu tenho uma mensagem, uma palestra, eu digo que é mais um estudo. Ele vai ser um pouquinho mais longo, mas eu desafio a você, por favor, arrumar um momento que você possa sentar e veja esse vídeo. Não porque eu estou falando, mas eu tenho uma mensagem para você, mulher. Então eu gostaria que você arrumasse um momento e assistisse esse vídeo. Mulher, que ser é este? Quem é você, mulher? Qual a sua missão? Você nasceu mulher ou tornou-se mulher? Qual a sua missão? Aí você pode me perguntar, o que é missão? Missão, sabe o que é? É a finalidade da sua existência. É o propósito fundamental da sua vida. Todos têm uma missão na vida. Nasceu com um propósito, com uma finalidade. Eu diria assim que a missão é o DNA da sua vida, da sua existência. E essa missão que você tem, esse DNA, determina a sua identidade. Quem é você? Para que você veio? E antes de nós analisarmos qual a missão da mulher, eu gostaria de estabelecer uma premissa, um pressuposto, uma norma para nortear o que nós vamos conversar neste momento. Eu faço uma pergunta. Você acredita na Bíblia? Você acredita em Deus? Você acredita que Ele criou você? Então, minha premissa aqui, o meu pressuposto, a minha norma aqui, ao estabelecer ou analisarmos a missão da mulher, nós vamos basear neste livro, a Palavra de Deus, tão somente. Como diziam os reformistas, né, os reformadores, sola Escritura. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano. E como que Deus criou o ser humano? Vamos abrir a Bíblia? Quem tem a Bíblia? Lá em Gênesis. Gênesis quer dizer começos. E vamos ver como é que Deus criou o homem. Olha aqui, veja, capítulo 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí fala que ele tem que ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E o 27... criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Só que aqui não termina o verso. Ele continua. Homem e mulher os criou. Algumas versões dizem assim, macho e fêmea. Quem criou a mulher? Foi Deus. Está aqui no verso 27. Homem e mulher os criou. Deus criou tudo. Criou os seres vivos, os vegetais, os animais e o ser humano. Ele criou também as coisas inanimadas, os astros, as estrelas, as rochas, o grão da areia. E se você observar tudo na natureza, tudo no mundo, todos têm uma finalidade. Foi criado para um propósito. A abelha produz mel.
A borboleta enfeita e ajuda na polinização das flores. Então, todos têm, até as pedras, os astros, as coisas inanimadas, têm a sua finalidade. Então, queridas, Deus criou a mulher com uma missão. E para compreendermos e analisarmos a missão da mulher, é imperativo e significativo nós respondermos a algumas perguntas existenciais. Perguntas que o ser humano, ao chegar na adolescência, e às vezes até um pouquinho antes, ele pergunta: quem sou eu? Quem me criou? De onde vim? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? Eu tenho um começo e qual vai ser o meu fim? São perguntas que o ser humano faz. Os filósofos, os pensadores trazem suas respostas para essas perguntas. Mas a palavra de Deus tem a resposta final, tem a palavra final para essas perguntas. Pergunto: quem sou eu? Em se tratando de nós aqui, mulheres, e mesmo homens que estejam ouvindo esse vídeo, esse estudo, quem sou eu? Sou uma mulher. E está escrito lá, Gênesis 1:26, e Deus fez homem, 27, Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Então eu sou uma mulher, criada à imagem de Deus. De onde eu vim? Eu vim das mãos criadoras de Deus. Verso 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que eu estou fazendo aqui? Qual o objetivo da minha vida? Se você for lá para Eclesiastes, você está com a sua Bíblia aí? Eclesiastes capítulo 12, o verso 13 diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. O que nós estamos fazendo aqui? Glorificando a Deus, temendo a Deus. Esta é a suma da existência. E para onde eu vou? Eu vou para Deus. E por consequência, eu vou para o céu e a nova terra. Veja Apocalipse 7. Apocalipse 7. Olha que lindo. Qual vai ser, para onde eu vou? Apocalipse 7, o verso 9. Olha, veja. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Nós viemos de Deus e para Ele nós vamos. Esta é a cosmovisão verdadeira da existência humana e da existência da mulher. A Bíblia traz, queridas, de maneira clara, mas claríssima mesmo, a missão da mulher. E eu descobri 6 aspectos da missão da mulher. E vamos estudar esses 6 aspectos. Esses 6 aspectos vão lhe dar um conforto, uma certeza, uma esperança na sua vida e a certeza de que realmente vale a pena viver. Vamos ver qual é o primeiro aspecto da mulher, da missão da mulher. Primeiro aspecto, ser mulher. Ué, parece estranho dizer que o primeiro aspecto da mulher é ser mulher. A Bíblia aqui em Gênesis não diz que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher? Como ser mulher? Você que nasceu com XX, não é mulher? É. Sabe, queridas, nós vivemos hoje como nunca uma cultura
feminina contrária à palavra de Deus. A partir do século XVIII, começou a surgir um movimento que depois se tornou, ficou chamado de movimento feminista. E esse movimento feminista, propriamente dito, surgiu de maneira grandiosa a partir do século XIX. E esse movimento feminista dividiu em 3 ondas, ou 3 fases. A primeira onda ocorreu no século XIX e no início do século XX. Foi quando surgiu o sufrágio, das mulheres, que era a luta pelo direito do voto. E também nessa época a mulher lutou pelos direitos trabalhistas, educacionais, na igualdade para com o homem. Foi muito interessante e muito necessário. A segunda onda ocorreu nas décadas de 1960 a 1990. E nesta fase, nessa segunda onda, a mulher, esse movimento lutou com a desigualdade das leis, como também as desigualdades culturais e com o papel da mulher na sociedade. A terceira onda começou na década de 1990 e vem até hoje, até os nossos dias. E essa terceira onda vem fazendo o quê? Vem corrigindo as falhas das outras ondas, dos movimentos anteriores, e aperfeiçoando esse movimento. Então nós, como mulheres, nós temos muito que agradecer o movimento feminista. Nós temos muito que agradecer os direitos que as mulheres adquiriram. Isso foi muito interessante e realmente a mulher merece um lugar, de igualdade em relação aos homens. Mas sabe, queridas, há nesse movimento ideologias, teorias, pensamentos contrários que vão de encontro com a palavra de Deus e o objetivo e a finalidade que Deus criou e colocou a mulher neste mundo. Por isso eu tive essa vontade de trabalhar um pouco esse assunto sobre a missão da mulher. Existe uma mulher chamada Simone de Beauvoir. Ela, de 1908 a 1986, ela foi uma das maiores teóricas do movimento feminista. Muito falada, muito estudada. E ela escreveu um ensaio titulado O Segundo Sexo. E ela escreveu isso em 1949. E a sua influência vem até hoje. Sabe o que ela disse nesse ensaio? Ninguém nasce mulher. Torna-se mulher. Para ela, nenhum destino biológico, psíquico e econômico define a forma que a fêmea humana assume na sociedade humana. Ela fazia distinção entre sexo biológico e gênero. Para ela, é a cultura que determinou o comportamento da mulher. Para ela, ser homem ou ser mulher não é um dado natural, mas algo performático, ou seja, a sociedade que faz. É a cultura que faz. Ou seja, cada cultura criou os padrões de ação e comportamento de determinado gênero. Agora, bruscamente, eu faço-lhe uma pergunta, querida mulher. O que foi que Deus criou? Criou sexo biológico ou gênero? Deus criou a mulher ou gênero? A Bíblia não faz essa distinção. Aqui em Gênesis, Deus é claro, criou macho e fêmea. E Deus criou a mulher, como o homem também, com propósito e finalidade. O que é ser mulher conforme o Criador, registrado aqui na Bíblia?
Se você acredita na Bíblia, continua comigo. Continua comigo. Vamos ver o que Deus fala sobre ser mulher e não tornar-se mulher. Gênesis capítulo 2. Vamos lá. Bíblia. 2:18. Disse mais o Senhor, Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Que coisa linda! A Bíblia informa que Deus criou o homem, o macho, e criou a mulher. Deus criou macho, não machista, diferente. E fez desse homem, fez um homem forte, inteligente, racional e lindo. E após criar o homem, Deus deu uma tarefa para ele, ó, coloca o nome da bicharada aí. Você estuda os aspectos dos bichos, vai colocando o nome. E ele fez isso, inteligente. E ele percebeu que Deus criou seres em pares. Tinha um ser, ambos os seres eram semelhantes, mas diferentes. Ele falou, puxa vida, cada animal tem seu par e eu estou sozinho? Deus estava esperando exatamente esse momento importante, necessário para que Adão sentisse a necessidade de ter uma companheira. Ele tinha a companhia de Deus, mas não era suficiente, ele precisava ter alguém que era o quê? Igual a ele, semelhante a ele. E Deus então faz o quê? Deus pega uma costela de Adão e faz para ele uma mulher. Que ele fosse o quê? Auxiliadora. Ele diz, não é bom que o homem... Então, primeira vez aqui em Gênesis que usa a palavra não é bom. Tudo fala aqui. E Deus criou, e eis que era bom. E agora ele fala não bom. Você ficar sozinho não é bom. E eu gosto de brincar, é um pensamento que eu tenho aqui desde jovem, que Deus criou primeiro o homem, porque antes da obra-prima se faz o rascunho. É claro que é uma brincadeira, né? E Deus então criou a mulher, bela, inteligente, sentimental, desejável e incrível. E Deus criou a mulher com duas características incríveis, auxiliadora e idônea. Quantas pessoas têm interpretado erradamente essas duas palavras? A palavra auxiliadora aqui no hebraico é ezer, que quer dizer auxílio no dia da batalha. Você está na batalha, está lutando e você tem um auxiliador ou uma auxiliadora. Se você for no Salmo 124, vamos ler, Salmo 124, e os verso 8, você vai ver o seguinte aqui, ó. Olha que interessante. 124, verso 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Essa palavra socorro aqui em Salmo é ezer. Então a palavra ezer que é usada para a mulher é a mesma usada para Deus. Deus é o nosso auxiliador no tempo de guerra. No tempo, um tempo de dificuldade. Então Deus criou uma mulher auxiliadora. No mundo empresarial, no mundo profissional, no mundo ocidental, quando se fala numa palavra auxiliar, é de menos importância, né? Auxiliar de limpeza, auxiliar de escritório. Tem o chefe, ele precisa de um auxiliar. Neste mundo nosso aqui quer dizer isso, mas não no hebraico. O hebraico, essa palavra ezer, denota força que vence batalhas. Deus deu a Adão uma auxiliadora completamente, totalmente capaz. Por quê? Porque o homem não é completo. Ele não é todo poderoso, ele precisa de uma auxiliadora que lhe seja o quê? Idônea.
Por isso é que vem essa outra palavra. Se Deus tivesse parado só aqui, auxiliadora, podemos até dizer que seria uma pessoa inferior, mas não é. Essa característica da mulher ajudadora ou auxiliadora é o modo como Deus torna o não é bom em muito bom, porque depois termina dizendo que Deus criou e eis que era muito bom. Então, após a criação da auxiliadora, que tornou-se muito bom. Então, queridas, a auxiliadora é o ponto mais alto, é o ápice da finalização por Deus na história da criação. E depois vem o ápice maior, que é o sábado, a celebração dessa criação. Esse papel da mulher de ser auxiliadora é um chamado, é uma missão extraordinária, algo por meio do qual ela reflete a imagem de Deus, seu Criador, e por meio do qual ela serve a Deus ao andar conforme as suas palavras. Quem disse isso foi Kathleen Nelson, no seu livro, O que Deus diz sobre as mulheres. Então, o não bom tornou-se muito bom porque Deus fez uma auxiliadora. Ser auxiliadora, querida mulher, não significa ser coadjuvante, mas sim protagonista. Jamais significa mulher estar à sombra do homem ou de qualquer pessoa. Ser auxiliadora não significa ser ajudadora subordinada. Nunca. E como eu já disse, dei uma pequena introdução, aqui diz que era uma auxiliadora que seja idônea. O que significa essa palavra idônea? Ela aparece, a palavra auxiliadora em conexão com a palavra idônea, só aparece 2 vezes na Bíblia, que é o verso 18 aqui e o verso 20, que fala sobre auxiliadora que lhe fosse idônea. Só essas 2 vezes, essa conexão. Essa palavra idônea no hebraico é kenegalo. Nome engraçado, né? Que quer dizer igual à sua contrapartida. E qual a contrapartida da mulher? É o homem. Qual a contrapartida do homem? É a mulher. O que é a contrapartida? Alguém que é igual. Então veja que a mulher é auxiliadora idônea, que não significa que ela é inferior, mas sim igual, só com funções diferentes. A mulher é um poder igual ao homem. Aqui pode ser afirmado que a frase Ezer, que negá-lo, de forma alguma implica submissão feminina por parte da ordem da criação. Se nós formos para o livro de Provérbios, pega a sua Bíblia, se você já está com ela aí, Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31, dos versos 10 a 31, nós temos aqui o conselho que a mãe de Lemuel lhe ensinou, passou para ele. Muitos acreditam que Lemuel é um segundo nome de Salomão. Então foi o que a mãe passou para ele, dizendo quais as características, o perfil da mulher, da missão da mulher. Uma tarefa de casa, leia com cuidado esse texto, Provérbios 31, versos 10 a 31. E começa o verso 10 dizendo o seguinte: mulher virtuosa, quem achará? O que significa essa palavra virtuosa? Às vezes a gente lê e fala, o que significa isso? Essa palavra virtuosa, no hebraico, é shawil. Que a tradução correta, assim, mais assim, seria capaz. Mulher capaz. Quem achará? Mas a tradução aqui, que também é o que é uma pessoa virtuosa, uma pessoa que tem muitas características, é muito capaz. Mas essa palavra também, ela pode ser traduzida por excelência, resistência, habilidade, inteligência. São todas sinônimos para essa palavra shawil. Deus quer dizer para você, mulher, que você é uma shawil. É uma mulher capaz. É uma mulher que com grandes
possibilidades. Sha'ul, essa palavra aqui, não significa em momento algum uma mulher fraca. A mulher não é o sexo frágil. Não existe sexo frágil. Deus não cria pessoas frágeis, apesar que nós somos pecadores e frágeis, sim, mas Deus não criou lá em Gênesis um homem frágil ou uma mulher frágil. Não. É uma falácia dizer que a mulher é o sexo frágil. A mulher é forte, destemida, resoluta, capaz e ao mesmo tempo aqui, delicada e feminina. Sabe, queridas mulheres, é uma coisa muito triste que a mulher cristã, principalmente a mulher cristã, tem sido doutrinada de que a Bíblia diz que ela deve ser o quê? Um ser inferior, uma auxiliadora. Mas hoje nós estamos aprendendo o que significa essa palavra na Bíblia. Mas a mulher é uma pessoa cheia de recursos. E aqui o texto diz o seguinte, ó. Mulher virtuosa quem achará o seu valor muito excede os de finas joias. A mulher Sha'ul, ela vale mais do que todas as joias do mundo, de todos os diamantes. Porque o valor dela não está nas joias, nos vestidos, na maquiagem, mas em ser uma mulher capaz. Capacidade da mulher está ligada a Deus e a sua palavra. Querida mulher, nunca se esqueça que você é Ezer Kenegalo e é uma Sha'ul. Tarefa de casa, eu vou deixar para você. Essa primeira aspecto da mulher aqui. Escreva essas duas palavras, ou imprime no computador, ou escreva com uma caneta e põe na sua geladeira. Ezer Kenegalo e Sha'ul, para você lembrar que você é Ezer Kenegalo e uma Sha'ul. Deus diz para você, você nasceu uma mulher para ser uma auxiliadora. E não ser só auxiliadora do marido, é em tudo. É um ser capaz. Segundo aspecto da missão da mulher, ser esposa. Se você assim escolher. Deus deu essa missão para a mulher, mas ela pode escolher. Ser mulher não tem como escolher. Nasceu mulher é mulher. Apesar que muito hoje diz que a gente pode escolher o gênero que a gente quer, mas isso não é bíblico. Tem gente que quer ser um pé de alface, que seja uma questão de escolha. Mas isso não invalida. Você pode escolher até mudar de sexo, é um direito seu. Mas não invalida que Deus criou homem e mulher. Então ser esposa é uma escolha, se você quiser ser esposa. No momento que você escolha ser esposa, Deus tem uma missão para você como esposa. Vamos ver? E essa missão dá pano para manga. Vamos ver? Gênesis capítulo 3, verso 16. Um verso que deixa muitas mulheres em pé e deixa os homens felizes. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio dores darás à luz a filhos. E teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Aqui diz, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E agora, doutor? O que significa isso? Se nós vermos aqui em Gênesis 1, 2, e pela palavra auxiliador idônea, Deus criou ambos com igualdade. Antes do pecado, ambos eram totalmente iguais. Mesmo lá no Éden, antes do pecado, tinham funções diferentes, mas eram iguais. Com o pecado, houve uma pequena, leve mudança nessa gerência do lar. Deus deu ao homem uma certa supremacia, mas essa supremacia, ao você ler a Bíblia e estudar, seria a supremacia sacerdotal, ou seja, de ser sacerdote, ser líder espiritual da família. E não um déspota, um ditador. Deus criou a mulher com igualdade.
semelhantes, porém diferentes. E cada um deles, ele deu funções específicas. Nós nascemos com certas funções que são biológicas, tá no nosso DNA, não tem como fugir. E isso aí é simples estudar isso. Mulher tem menos músculos, a mulher é mais emocional, o homem é mais racional, o homem tem mais força muscular para trabalhar no pesado. Mulher pode fazer as coisas de homem? Pode. O homem pode fazer coisas de mulher? Pode. Mas tem certas coisas que naturalmente tem mais habilidade, mais facilidade. Porque Deus criou assim. Porque eles se complementam. As diferenças não é para se gladiarem, não, para brigarem, não, para se complementarem. Então Deus, após o pecado, reitera ou coloca o homem numa posição de liderança. E seria como representante de Deus. E não um ditador, um machista, um tirano. Observe o que a escritora religiosa Ellen White escreveu. E nós, adventistas, acreditamos que ela foi inspirada por Deus. Ela diz o seguinte: o próprio Deus deu a Adão uma companheira. Proveu-lhe uma adjutora, ou seja, ajudadora esta que lhe correspondesse, a qual estava em condições de ser sua companheira e que poderia ser com ele em amor, ser um com ele em amor e simpatia. Veja bem, Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não deveria dominar com a cabeça, nem ser pisada sobre os pés, como se fosse inferior, mas estar ao seu lado, como sua igual, e ser amada e protegida por ele. Como parte do homem, osso dos seus ossos e carne de sua carne, era o seu segundo eu, mostrando isso a íntima união e apego afetivo que deve existir nesta relação. Está escrito no livro dela, Patriarcas e Profetas, página 46. Então veja, Deus deu ao homem uma liderança no lar. Mas o homem abusou dessa liderança. Ele inverteu essa liderança. Como diz, ele superfaturou essa liderança. E veja o que ela diz. Mas o abuso da supremacia, que Ellen White diz, não é? Mesmo livro, página 59. Mas o abuso da supremacia dada ao homem tem tornado a sorte da mulher, muito frequentemente bastante amargurada, fazendo de sua vida um fardo. A Bíblia diz, aqui então em Gênesis, que o desejo teria para seu marido, e se você for lá em Efésio, fala da submissão da mulher. Como é que nós vamos analisar isso e chegar a uma conclusão sobre essa questão de submissão e de desejo para o marido? Veja bem, é salutar entender que o Deus deu essa liderança para o homem. Como nós dissemos, não uma liderança déspota. Então veja, se Deus deu a liderança para o homem, e o desejo dela, da mulher, será para o seu marido, e este governará, como entender essa liderança? Porque Deus jamais, um Deus de amor, de misericórdia, mesmo se essa palavra, ele daria essa missão para a mulher, que teu desejo será para teu marido, se ele não colocasse uma liderança de amor, de respeito para esse homem. Deus jamais faria isso. Então vamos ver como entender essa submissão que o apóstolo Paulo fala. Vamos lá em Efésios